Então, hoje, dando continuidade aos estudos sobre doenças provocadas por protozoários, nós vamos fazer uma resolução dos exercícios propostos para a doença de Chagas. Você já deve ter feito os exercícios e, se tiver alguma dúvida, hoje nós vamos tentar esclarecê-los. Bom, no exercício 1, no exercício de fixação 1, vocês observaram que tem um esquema de um protozoário, ele está de um protozoário, não, de um barbeiro, ele está sugando o sangue de uma pessoa. Então, é um exercício da FUVEST que fala o seguinte: o protozoário parasita, cujo ciclo de vida está esquematizado a seguir, quer dizer, o parasita está nesse ciclo, passando do homem para o barbeiro para o homem. É plasmódio. Não pode ser um plasmódio, porque o plasmódio é o que provoca a malária. Leishmania também não pode ser, porque é um que provoca a leishmaniose. O tripanosomo, transmitido pelo barbeiro. Correto. Essa é a questão a ser marcada, porque o esquistossomo provoca esquistossomose e é provocada por um plateuminto, e a filária é a que provoca filariose ou elefantíase, provocado por um nemateuminto. Exercício 2, da FATEC. A doença de Chagas é considerada uma grande endemia brasileira. Sua transmissão ocorre, vocês viram na questão anterior como é que ocorre a transmissão, né? Através da picada do inseto barbeiro, através das fezes do inseto barbeiro, através da picada do mosquito. Tudo que tiver mosquito está errado. Porque na doença de Chagas não envolve mosquito. Na doença de Chagas é um barbeiro. Então a única opção a ser marcada é a letra B, porque é através das fezes. A picada do barbeiro não transmite nada. O protozoário está nas fezes do barbeiro. Terceira questão. Não é medida eficaz no combate e controle da doença de Chagas? Que não é, né? Bom, então dessas opções, evitar o desmatamento é, construção de casas com parede de alvenaria é, desintetização externa e interna das residências, promover saneamento básico, não é, porque não sai nas fezes humanas. Então isso aqui não é medida profilática para a doença de Chagas. Melhorar as condições de vida no campo, sim, com melhora de vida vai ter melhora de habitação. Melhor habitação, menos chance do barbeiro entrar nas casas. Uma questão da UERJ. A doença de Chagas foi descrita em 1909 pelo médico brasileiro Carlos Chagas, na região norte de Minas Gerais. Lá verificou a existência de um inseto chamado popularmente de barbeiro, que, à noite, picava os habitantes da região. Quando Chagas examinou o barbeiro, viu no seu intestino micro-organismos que ele batizou de Trypanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz. Chagas pôde concluir que esse inseto era o responsável pela doença quando encontrou o Trypanosoma em amostras humanas de... Bom, para obter a amostra do Trypanosoma, nós temos que ver aonde ele é encontrado no homem. Ele é encontrado no homem no plasma, na circulação ou preso numa musculatura humana, principalmente coração. Então não pode ser encontrado nas fezes, na urina, na saliva. Ele é encontrado no sangue. Quinta questão. Em Pau de Ferros e Caicó, municípios de Rio Grandenses, têm sido detectados casos de cardiopatia. Exames clínicos e laboratoriais indicam que o agente etiológico dessa patologia pode ser o cardiopatia, aumento do coração, quer dizer, doença do coração, pode ser provocado por toxoplasma, toxoplasmose, não. Leishmania, leishmaniose, não. Trypanosoma cruzi, que vai provocar a cardiomegalia. Então, esta é a opção a ser marcada. Plasmodium provoca malária. Exercício 6. A doença de Chagas continua causando muitas mortes no Brasil e em países pobres do mundo. O texto a seguir sobre a doença é hipotético. Leia-o com atenção. Um paciente residente
na periferia de Fortaleza, procurou o posto médico queixando-se, entre outras coisas, de febre, anemia, cansaço e hipertrofia glandular. Após exames clínico e laboratorial, diagnosticou-se corretamente que ela estava com doença de Chagas. Ao tomar conhecimento do caso, um professor resolveu discutir o caso com seus alunos, solicitando que eles opinassem sobre que medidas deveriam ser tomadas para controlar a propagação da doença. Os alunos apresentaram 5 sugestões. Dentre as sugestões apresentadas pelos alunos, a única inteiramente correta é isolamento do paciente. Já está errado. Doença de Chagas não tem que ter isolamento, porque ela não é transmitida de pessoa para pessoa. Campanha de vacinação em massa. Não tem vacina para doença de Chagas. Aplicação de inseticidas em toda a cidade para eliminação do Aedes aegypti. Não é transmitido pelo Aedes aegypti. Vacinação de cães e eliminação de cães de rua. Não é transmitido através de cachorro. Proteções de portas e janelas, com telas, a fim de evitar a entrada do barbeiro inseto transmissor da doença nas residências. 7ª questão, uma do Enem. A doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou chupança. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é, sobre o meio ambiente, consumo de carnes silvestres. Não, carne silvestre não tem nada a ver para a passagem do Trypanosoma. A utilização de adubos químicos na agricultura, que acelera o ciclo reprodutivo do barbeiro, tem nada a ver isso. A ausência de saneamento básico. Doença de Chagas não envolve saneamento básico, não sai nas fezes humanas. A poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o predador das larvas. O barbeiro, ele não é mosquito, ele não se reproduz em água. Então, o desmatamento que provoca a migração ou desaparecimento de animais silvestres dos quais o barbeiro se alimenta. Perfeito. Aí eles vão para a casa das pessoas e começa o contágio. Bom, última questão. Em março de 2005, foi constatado um surto da doença de Chagas na região litorânea de Santa Catarina, atingindo 25 pessoas e resultando em 3 mortes. Esse fato, totalmente inesperado para uma área não endêmica da doença, dificultou inicialmente o diagnóstico por parte dos profissionais de saúde e chamou a atenção dos meios de comunicação, tendo grande repercussão em todo o país. A constatação da infecção natural pelo Trypanosoma cruzi em um gambá em vários exemplares de triatomídeos confirmou a existência de um ciclo de transmissão do parasita naquela região. Sob a origem, transmissão, aspectos clínicos, diagnóstico e tratamento da doença de Chagas, marque F ou V nas afirmativas abaixo. Em geral, a doença tem 2 etapas distintas. O homem, a fase inicial, aguda, caracterizada por elevado parasitemia e estado febril, seguida de uma fase crônica, caracterizada pela diminuição do número de parasitas circulantes. Está certo. A fase inicial aguda caracteriza por um elevado estado febril e depois ele vai reduzindo o número de parasitas porque eles vão entrando na musculatura para fazer as reproduções. Os hospedeiros intermediários do Trypanosoma cruzi podem ser tanto vertebrado como invertebrados. Não, só vertebrados, só invertebrados no caso do barbeiro, na realidade. As formas mais comuns de transmissão da doença são o contato com fluidos orgânicos de doentes. Não, é através do sangue e tendo o inseto como vetor. O tratamento mais eficaz da doença de Chagas baseia-se na aplicação de antibióticos. Não, antibióticos só para bactéria. Então, a letra E, e assim nós terminamos essa correção. Espero ter resolvido todos os problemas que vocês possam ter em relação a esses exercícios.
Tchau, tchau, moçada.